Está gravando. Eu vou começar a projetar minha tela também para vocês, para a gente olhar a apresentação da Thaís. Aí ela pode começar se apresentando para vocês, né, Thaís? Peraí, Tá só um bom. pouquinho para a tela. Vocês estão conseguindo ver a apresentação já? Sim, Então tá, eu vou silenciar meu microfone para não interferir, né, na qualidade do áudio. Aí, a partir de agora, a Thaís pode assumir. tá bom. Obrigada, professora Geisiane. Bom dia a todos. Eu sou Thaís, tá? E eu estou fazendo um estágio em ensino no F-Rovers, né? Estou acompanhando a professora Geisiane e vou estar na turma de vocês, né? Acompanhando vocês. Eu também sou formada em agronomia, fiz mestrado, doutorado em ciências do solo e agora estou me aventurando aí em fazer biologia, tá bom? Já formo agora no final do ano, se Deus quiser, né? Tudo der certo, tá bom, gente? Então, eu vim aqui hoje falar com vocês sobre a semana 1, né, do PET 5. Então, o que que a gente vai abordar nessa aula de hoje? Sobre hereditariedade, gametas, transmissão das características hereditárias, ancestrais e descendentes, tá bom? E qualquer dúvida, podem parar, pode interromper, a ideia é essa, tá? Podem fazer pergunta no chat, tá tranquilo, tá bom, gente? Então, aí eu mostro para vocês, resumindo, a aula de hoje é sobre genética, tá? Então, a gente vai falar aí um pouco, né, essa introdução da genética. Só que vale a pena recapitular o que é mitose e meiose. Quando a gente fala de genética, de hereditariedade, esses dois processos, tá? Eles são extremamente importantes. O que seria, então, a mitose? Olha só para o slide, tá? Que eu estou mostrando para vocês, né? Na parte da esquerda, eu mostro aí sobre a mitose. Então, a gente parte aí de uma célula diploide, tá? Uma célula 2N. E aí, e ocorre o que na célula? Essa célula, ela vai se multiplicar, dando origem a uma célula que também é 2N, tá? Isso, então, seria aí mitose. Então, a mitose é um processo de divisão celular, tá? Em que essa célula mãe, ela vai dar origem a duas células filhas que têm o mesmo número de cromossomos, tá bom? Esse exemplo aí, uma célula mãe 2N dando origem a células filhas 2N. É o que normalmente acontece no, né, no corpo dos seres vivos de forma geral. Um outro processo que pode ocorrer é a meiose, tá? A meiose que ocorre aí nos gametas masculino e feminino, tá bom? Então, o que é a meiose? É um processo também de divisão celular, só que a célula mãe dá origem a outras, né, duas células filhas, que vai ter a metade, olha só o nome, meiose, né? Já é bem sugestivo. Dá origem a metade do número de cromossomos. Então, olha só no slide que eu mostro para vocês. Uma célula 2N, né? Ela vai passar por processos de divisão em que ela vai dar origem a células N, tá bom? Uma célula que tem o número de cromossomos a metade da célula mãe, ok? Essa célula N, ela tem que se multiplicar, ela tem que aumentar a quantidade, né? A multiplicação não é isso? É aumentar a quantidade. Então, aí, olha só, se vocês olharem essa imagem que eu mostro para vocês, da direita, o número 1 representa a meiose, que uma célula 2N deu origem a células N, tá? E no processo 2, essa célula N vai sofrer o quê? Mitose, tá? Para multiplicar, para ampliar. Essa é a ideia. Obrigada, professora, por mostrar aí para o pessoal. Então, olha só, é isso que vai acontecer e isso ocorre principalmente onde, né? Vai ocorrer nos gametas masculino e feminino.
né? A natureza, ela é perfeita, tá? A gente que não entende os processos muitas vezes, mas ela é perfeita. Imagina se os gametas tivessem o mesmo número de cromossomos, tá? Mesmo número de cromossomos, quando eu falo de N, 2 Ns, eu estou falando de uma célula haploide, diploide, eu estou me referindo ao número de cromossomos. Imagina se uma célula reprodutora tivesse o mesmo número de cromossomos do resto do corpo desse organismo. Quando ocorresse o cruzamento, que é o que a gente vai falar mais adiante, eu teria um indivíduo tetraploide, por exemplo, né, que teria, assim, o dobro do número de cromossomos. Entenderam essa lógica? Então, aí, a natureza é perfeita. Os gametas masculino e feminino apresentam aí metade do número dos cromossomos de uma célula mãe. Tudo bem? Porque sofreu o processo de mitose. Tranquilo, gente? Então, passando aí, nessa imagem que eu mostro para vocês, ela está lá no material de vocês, depois vocês podem dar uma olhada, e ela é bastante interessante porque ela mostra, né, tem esse esquema aí do processo de mitose e de meiose. Então, né, aí representando humano, né, um tipo de animal, né, dois humanos, em que a meiose vai ocorrer em células germinativas, né, no testículo, no caso de um ser masculino, né, representado pelo homem, e no óvulo de um ser, né, representado pela mulher, tá? E aí vai originar os gametas, né, os espermatozoides, no caso do macho, e o óvulo, no caso da fêmea. Quando ocorre a fecundação, que é a união desses dois gametas, vai formar o zigoto, tá bom? Que é uma célula ovo. Essa célula ovo, ela vai apresentar quantos números de cromossomos? Ela vai apresentar 2N, porque teve a junção de gametas que tem número de cromossomos N, tá? E no caso do ser humano, esse N é representado por 23 cromossomos, tá bom? Cada espécie tem um número de cromossomos diferente, cada ser vivo tem um número de cromossomos diferente, tá? O ser humano tem 23, mas isso não é uma regra. Outros seres, né, outros animais, outros seres vivos vão apresentar número de cromossomos diferentes, tá bom? E aí, quando vai ocorrer sucessivas mitoses, tá? Nessa célula ovo, olha, representando ainda nessa figura, vai dar origem ao novo indivíduo, tá bom? Então, todos nós que estamos aqui hoje, a gente um dia, né? A gente foi uma célula, a célula ovo, tá? E aí, graças a esse processo de mitose, esse processo de multiplicação da célula, a gente formou o indivíduo que a gente é, tá bom? Olha que interessante. Então, passando aí, a gente falando sobre a hereditariedade. Quando ocorre esse cruzamento, como eu falei com vocês, né, essa união entre gametas e essa troca de material genético que ocorre, né, quando ocorre a fecundação, tem um conceito que ocorre que é a hereditariedade. O que é isso? Hereditariedade são as características, né, de um pai, uma mãe, né, e não considerando agora só o ser humano, apesar da imagem também ser um ser humano, mas poderia ser um pai, uma mãe de qualquer espécie, dando origem a seus descendentes, tá bom? Então, olha aí, quando mostro nessa imagem, uma mulher que tem 23, né, cromossomos, pares de cromossomos, um homem com 23 pares. Quando ocorre esse cruzamento, vai dar origem aos descendentes, tá bom? E nesse esquema que eu mostro para vocês, representado por letra maiúscula, tá? Então, todo gene, toda característica que está codificado em um gene, tá? Então, o gene ele é responsável por expressar todas as características que a gente tem. Cor de cabelo, cor de olho, tá bom? Cor de pele e formato de boca, enfim, todas as características que a gente tem, tá? Até também as genéticas, se é uma pessoa
pode ter câncer, né, que é uma doença hereditária. Olha só que interessante. Uma pessoa pode ter câncer, pode ter uma doença autoimune, né, pode ser também hereditário nesse caso, herdou dos seus pais, tá bom? De pai e mãe. Então, aí voltando nessa imagem, quando eu mostro para vocês aí, tá em letra maiúscula, tá? Igual o caso do XX, representa uma característica dominante, que é o que a gente vai ver aí na próxima aula, tá? E quando está em letra minúscula, uma característica recessiva, tá? A gente vai ver isso com mais detalhe. Então, pensando aí na mulher, o feminino apresenta sempre os gametas com a representação XX, tá? E o masculino, XY. Quando ocorre o cruzamento entre X de uma mulher, porque só vai um desse gene, né, para o seu descendente. Então, quando vai X de uma mulher com X de um homem, dá origem a qual característica? Ser do sexo feminino. Agora, se ocorrer um cruzamento em que pega X da mulher, não tem outra opção, né? A mulher só é XX para a característica sexo, né? Que é o que a gente está falando aqui. E pego o Y do homem, isso aí vai acontecer de forma aleatória no momento, né? Lá dentro da barriga de uma mulher ou de um outro tipo de animal. Pega aí o Y, vai dar origem a um sexo masculino. Aí eu pergunto para vocês, quem é o... quem vai fazer com que seja... como que eu falo? Decisivo é a palavra. Quem vai ser decisivo na hora de, né, no momento de formação de um ser, em ser masculino ou feminino? Quem vai ser decisivo no sexo? A mulher ou o homem? Podem responder aí. Se vocês estão aí ainda, pode responder. O que vocês acham? Vou repetir a pergunta. Atenção. Atenção. A mulher é XX, certo? Para característica sexo. O homem é XY, tá bom? E aí um cruzamento, se pegar o X da mulher, que não tem outra opção, e o X do homem, vai dar uma mulher, vai dar uma fêmea. Se pegar um X da mulher com o Y de um homem, vai dar origem a um ser de sexo masculino, tá? Então, a pergunta é, quem é decisivo para poder essa característica sexo se manifestar? Algumas pessoas responderam homem, né? E é isso mesmo, o homem. Então, há um tempo atrás, se desejava muito em ter meninos, né? Se desejava muito em ter filhos homens, né? Isso aí, ainda bem que ficou bem no passado. Mas esse era o desejo de um homem, né? E da mulher também. E quando isso não concretizava, o que acontecia? O marido brigava com a mulher, né? Acontecia tudo isso, né? Na nossa história, se a gente voltar, a gente sabe que isso aconteceu muito. Brigava com a mulher, mas sabe quem era o culpado? Era ele mesmo, né? Porque o homem que vai ser decisivo nessa questão de sexo. Tudo bem, gente? Tranquilo? E aí, quando ocorre esse cruzamento, ocorre a variabilidade genética. Toda reprodução do tipo sexuada, tá bom? Que ocorre o cruzamento entre os cromossomos, ocorre essa troca de informações, tá? Vai dar origem a um indivíduo geneticamente diferente dos seus antecessores. Então, os descendentes, eles são geneticamente diferentes. Daí a gente fala a variabilidade da genética, que é a diferença no material genético dos indivíduos de uma população. Isso a gente dá graças à reprodução sexuada, tudo bem? E essa variabilidade genética, ela é muito importante quando a gente pensa no processo evolutivo dos seres vivos, tá bom? Porque graças a essa variabilidade genética que as pessoas, né, que as pessoas não, mentira, que os seres vivos conseguem se melhor adaptar às condições
no meio ambiente, por exemplo, tá? E aí, características mais vantajosas vão ser selecionadas. Uma seleção natural, tá bom? A seleção natural é uma teoria, gente, que já existe há muito tempo, tá bom? Ela foi elaborada com bases em pesquisas, com base em, em um desenvolvimento teórico, tá? Daí fala uma teoria. Então, tem todo um conhecimento por trás. E a seleção natural, ela já é bastante antiga, em que ela fala que os seres mais adaptados vão ser selecionados e daí deixarão descendentes. Todo mundo quer deixar descendentes, tá? Desde uma pequena bactéria até um invisível, quase invisível, né? Um invisível, na verdade, a gente não consegue ver um vírus, tá? Uma passando pela planta até um elefante, tá? Todos os seres querem deixar descendentes. E quais descendentes? Aqueles melhor adaptados, tá bom? Então, um tempo atrás, se contestava sobre a seleção natural, né? Inclusive, o nosso presidente, ele chegou a falar sobre que não existia isso. E não é verdade, tá bom? A seleção natural, ela já é uma teoria que se vem confirmando. Tudo bem, gente? Então é isso que eu queria falar na aula de hoje para vocês. Se tiverem dúvida, manifestem-se, tá? Sim, é interessante, né? O que que acontece? Pode acontecer isso. Eu não sei qual exemplo você teria para isso, mas é bastante interessante hoje em dia nesses programas, como é, é, às vezes de canal pago, né? Mostra muito como que é a vida, o dia a dia de um animal selvagem, né? Que pode acontecer isso sim. Às vezes nasce um animal com alguma deficiência, né? E aí poder ocorrer isso aí, né? Entre a população. O pai comeu. Misericórdia. Enfim, mas é a seleção natural, né? A sobrevivência dos mais adaptados. Costuma se falar a frase mais fortes, mas isso não é verdade. Né? Na verdade, assim, depende da situação e do que é preciso para sobreviver a ela. Então, às vezes, nem sempre é ser mais forte, é estar mais adaptado a ela, às vezes é ser mais fraco, tá? Depende muito do que a gente está falando. Mas em relação. Cesiane, se você quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. Eu estou curiosa para saber o nível de acompanhamento que eles tiveram durante essa aula, porque é a primeira aula que eles estão tendo. Então, foram citados vários nomes que eu não sei se vocês estudaram nos PETs anteriores e ficaram por dentro enquanto a professora Thais usou esses nomes. Por exemplo, ela usou muito a palavra gameta. O que é um gameta, gente? Falem aí para nós, pode ser no comentário, pode ser aqui no áudio. O que é célula reprodutiva? Quais são os gametas da espécie humana? Quais são os nossos gametas? Espermatozoide e óvulo. Cuidado, já vi várias vezes esperma, mas esperma é uma secreção que contém os espermatozoides, né? Tem vários fluidos importantes para a sobrevivência e nutrição dele, e mais o gameta mesmo é espermatozoide, que são as células sexuais. E aí a professora Thais falou que na produção dos gametas, eles recebem metade do número de cromossomos da espécie. Qual que é o número de cromossomos da nossa espécie? Falem aí para mim. Quantos cromossomos tem? 46. Então, nós temos 46 cromossomos, sendo que são 23 pares, ou seja, nós temos 2 cromossomos de cada tipo, tá bom? Por isso que naquele esquema dos bonequinhos tinha 23 pares. 23 pares na mulher, 23 no homem. Cada gameta recebe só 23, ou seja, um conjunto de cromossomos. Aí a professora Thais citou o exemplo da formação de determinação de sexo, XX, XY, né? Existe essa probabilidade de, na formação do zigoto, o embrião receber aleatoriamente um gameta que tem X, no caso da mulher, ou X ou Y no caso do homem. E aí,
Foi interessante a discussão sobre culpa. Quem que é o culpado na determinação do sexo? Porque a mulher foi muito culpada na história. Aí, o homem deveria ser culpado, então, já que é o gameta dele que tem a diferença XY, que por fim vai determinar se o embrião vai ser macho ou fêmea. Então, será que ele é culpado por ter nascido meninas ou meninos? Será? Vocês concordam que o homem pode ser culpado? A gente pode transferir a culpa para ele? Todo mundo é errado. Em que sentido que a gente está falando de culpa? O homem pode ser, pode tomar essa responsabilidade? Fiquem tranquilos que não. Por quê? Quem é culpado é a aleatoriedade. Ninguém decide, né? Ao acaso, é tudo ao acaso. Nós temos aí milhões de espermatozoides em torno do óvulo, do ovócito, e por vários motivos, N fatores, um daqueles vai conseguir penetrar o óvulo. Então, quem que é culpado por quem penetrou? A aleatoriedade. Podem colocar a culpa aí por ter irmãos ou só irmãs, ou quem nasceu sexo aí na aleatoriedade, tá bom? É tudo sem ninguém escolher. Enfim, o que mais que foi citado? Aí vocês falaram que tem 46 cromossomos. Aham. E o que é um cromossomo? Vocês estão sendo revisados aí agora. O que é um cromossomo? Para a gente não perder muito tempo, cromossomo é uma molécula de DNA. Um DNA, quando ele se condensa, ele se organiza, se enrola, ele forma um cromossomo que fica visível ao microscópio. O cromossomo é o DNA compactado. Muito bem, conjunto que compõe o DNA. Uma molécula de DNA. Se eu fosse falar do conjunto de DNA de um indivíduo, eu estaria falando de genoma, tá? O que mais que foi citado? Seleção natural. Né, vocês lembram de Charles Darwin? A gente começou essa discussão falando sobre isso, mas Darwin e Wallace, eles foram super importantes para explicar a evolução através da seleção natural, porque a evolução ela já era muito discutida, os organismos eles mudam, sobrevivem os mais adaptados, mas a seleção natural, ela que foi o grande diferencial para explicar como que a evolução acontece. No caso que a gente está falando aqui de reprodução, a combinação de DNAs entre pai e mãe aumenta a variabilidade genética dos descendentes. Como assim? Eles são diferentes entre si, ou seja, tem uma maior, existem maior variedade de características para serem expressas no ambiente. E aí elas podem ser vantajosas, não vantajosas ou não fazer diferença nenhuma, mas elas estão ali, são variações. Tá? Então, essa é a variabilidade genética, e ela surge a partir da combinação de DNA, que acontece no sexo. Depende, né? Depende do ambiente. Em alguns casos, no geral, no momento, o branco tem mais chance de morrer. Mas é que acontece uma mudança, digamos, houve uma mudança louca no eixo da Terra, na aproximação dela do Sol. Gente, isso é loucura minha. Mas vai que o planeta inteiro entra em glaciação e congela. E aí, será que o branco ainda ia continuar em desvantagem? Então, assim, depende da situação, entendeu? Por isso que eu tô falando. Naquele contexto, o branco tem mais chance de morrer, mas e se mudar? Né? Que o ambiente está o tempo todo em mudanças. Então, a gente tem que pensar nisso. Existem as variações, elas são mais adaptativas ou não fazem diferença nenhuma naquele contexto, tá bom? Agora a gente vai para a correção da semana 1. Né? Vocês estão participando bastante, gente. Estou adorando. Muito bom. Sim, eu tô falando nesse contexto, sim, na África, mas você já ouviu falar do período de glaciação? Que o planeta inteiro congela? Né? Já aconteceu na história do planeta, né? Tanto que a gente tem o filme A Era do Gelo mostrando isso. E esses ciclos de glaciação acontecem, né, de anos em anos, né? Tem um período, eu não lembro agora, mas é previsto, tá? Acontecendo no futuro, muito distante, mas está previsto, Era do Gelo. Então, vamos para a correção dos PETs. Vocês já estão visualizando a minha tela. Nós vamos corrigir primeiro a semana 1.
Essa apresentação eu vou encaminhar para vocês também depois, tá? Então, a gente está trabalhando com o PET 5. Aqui estão todos os meus contatos em caso de dúvida, quando vocês estiverem olhando essas respostas. Aqui, primeira semana, já está aparecendo a resposta aqui para vocês. Explique com suas palavras o que é variabilidade genética. Nós acabamos de falar sobre isso. Variabilidade pode ser definida como a diferença no material genético dos indivíduos de uma determinada população. Então, diferenças no DNA, né? Nas sequências dos componentes do DNA, que são as bases nitrogenadas, que a partir daí elas vão gerar diferentes fenótipos, que são as características dos indivíduos. Então, alta variabilidade genética é muito bom, porque geram possibilidades diferentes de resposta às condições ambientais, tá bom? Segunda, que fatores contribuem para a variabilidade genética? Dê exemplos. As diferentes combinações possíveis entre os gametos do pai e os da mãe, ou seja, quando os cromossomos vão ser divididos para os gametas, né, 23 para um, 23 para o outro, do par de cromossomos homólogos, que são os cromossomos que vão participar da terminação da mesma característica, podem ir diferentes pares para aquele gameta. A combinação dos 23 de quem está vindo ali é única. Então, ali, as possíveis combinações dos cromossomos para formar cada gameta gera variabilidade. Mutações naturais no DNA. Como assim, professora? Para uma célula se dividir pelos processos de meiose e mitose, que a professora Thais explicou, o material genético ele é duplicado. Então, para produzir uma célula, produzir duas, ou uma célula produzir quatro, né, mitose e meiose, esse DNA ele precisa duplicar para ser dividido, né? E o que acontece? Nessa duplicação, um é servido de molde para cópia do outro. Aí é feita uma leitura e é produzida essa nova fita. Pode haver erro na montagem da fita nova, de DNA. E aí esses erros vão gerando mutações. Então, isso também é fonte de variabilidade. Processo de permuta ou crossing over, o que é isso? Na primeira fase da meiose, que é a prófase, os cromossomos homólogos, eles se aproximam. E os braços dos cromossomos, eu não tenho uma foto aqui, eles podem se tocar e trocar pedaços de DNA, tá? Essa troca acontece entre cromossomos homólogos. Por exemplo, regiões muito próximas podem ter sequências ali de DNA que vão determinar, por exemplo, a cor dos olhos. Então, o cromossomo vai e troca com o outro. Ah, esse aqui seria de olho azul, esse aqui seria de olho verde. Agora vamos trocar um pedaço. Aí, agora a determinação está em cromossomos diferentes. E aí, esses cromossomos vão ser separados para a determinação dos gametas, e o futuro baby vai receber um cromossomo ou outro, tá bom? Então, essa troca entre braços, entre cromossomos, na meiose, gera variabilidade. Ok? Então, esses foram os exemplos que o PET citou. Se vocês colocarem no Google, vai aparecer um monte de outra coisa, mas que não é foco do PET. Aí eu sei quem está pesquisando, resposta pronta, que tem muita resposta pronta, porque a galera está colocando coisa pesquisada sem estar contextualizada no PET, tá bom? Cuidado com isso. E a terceira, marca alternativa incorreta. A quantidade de cromossomos de organismo varia conforme sua respectiva espécie. É exatamente isso. Uma espécie vai ter um número de cromossomos. A nossa, 46. Outras espécies, cada uma vai ter um número típico de cromossomos, tá? Varia. Tem espécie que tem 2 cromossomos, 10 cromossomos. Tem espécie que tem 60 cromossomos e por aí vai. O zigoto é o resultado da fusão entre duas células reprodutivas, exatamente. Duas células reprodutivas, espermatozoide e ovócito, se encontram, fusionam seu material genético, dando origem ao zigoto, que vai dar origem ao embrião, tá? O zigoto é a célula formada após a junção dos dois gametas. Células haploides contêm metade dos cromossomos da espécie. Perfeito. Haplo, diplo. Diplo tem 2 cópias de cada cromossomo. Haplo tem metade desse número, tá bom? Então, é isso mesmo, metade dos cromossomos da espécie. D, que é a incorreta, a mitose ocorre em células germinativas, localizadas nas gônadas, dando origem às gametas.
A divisão celular que dá origem aos gametas não é a mitose, mas é a meiose, porque o número de cromossomos é reduzido lá no gameta. E o tipo de divisão celular que produz células filhas, com a metade do número de cromossomos da célula mãe, é a divisão por meiose. Então, aqui o que está errado é dizer que é a mitose. Quarta, considere que a célula somática de um tipo de inseto possui um total de 14 cromossomos. Se essa célula passar por mitose, quantos cromossomos cada célula filha terá? E se passar por meiose? Então, se passa por mitose, as células filhas têm o mesmo número de cromossomos que a célula mãe. Nesse caso, 14. É uma divisão equacional. E por meiose é reducional, reduzido à metade, então seriam 7 cromossomos. Quinta, explique como os gametas estão relacionados com a transmissão das características hereditárias. Então, os gametas, que são haploides, a gente vem falando isso várias vezes nessa aula, tem metade do número de cromossomos. Ao se unirem na fecundação, originam um indivíduo diploide, 2N, é o dobro do que tinha em cada gameta, estabelecendo o número padrão de cromossomos da espécie. No nosso caso, nós temos 2 vezes 23, seria 2 vezes 23 aqui, e aqui seria 23. Se fosse outra espécie, por exemplo, que tem 10 cromossomos, então N seria 5, e aqui seria 2 vezes 5. Assim, o novo indivíduo possui em cada par de cromossomos um herdado da mãe e o outro herdado do pai. Então, um cromossomo vem da mãe e um outro cromossomo é herdado do pai, sendo então responsáveis pela transmissão de características hereditárias dos pais aos seus descendentes. Então, a transmissão das características hereditárias, ou seja, o que você recebe dos seus progenitores, do seu pai e da sua mãe, vem através dessa herança de cromossomos. Você recebe metade da sua mãe e metade do seu pai, tá bom? Então, a partir daí, por isso que às vezes a gente apresenta traços parecidos com os nossos progenitores. Dúvidas? Agora este é o momento de vocês falarem. Vocês entenderam? Alguém quer tirar alguma dúvida? Foi alguma coisa falada que vocês não entenderam muito bem? Ou está tudo ok? A gente pode continuar com a semana 2. Acertou tudo, arrasou. Muito bem. Vou aproveitar e vou pedir para vocês já colocarem no chat que eu esqueci o nome de vocês, por favor, como lista de presença. Aí a Thaís, agora está com a palavra, para continuar da continuidade com a semana 2. Tá? Oi, pessoal. Deixa eu só desligar aqui o alarme do carro que disparou. Então, aqui chegou carteiro, meu cachorro começou a latir, gente. É isso mesmo, trabalhando em casa. Pronto, na hora que eu vou falar, o alarme dispara. Deixa eu ligar a câmera. Eu tava vendo aqui, olha. Vocês falaram a samambaia com mais de 1.000 cromossomos. E eu achei aqui um mamífero, tá? Chama cervídeo. Depois pode até ver na internet como que é esse bichinho, que eu não conheço, não. A fêmea tem 6 cromossomos e o macho tem 7. Que eu falei, vou pesquisar qual que é o menor, né? E qual é uma espécie que tenha pouco cromossomos. Isso é interessante, né? Mas a gente pensa assim, aquele grandalhão que vai ter mais cromossomos. E não, essa samambaia que tem muitos, né? Interessante. Então, vamos lá. Então, agora, né, a gente vai falar da semana 2 e os conteúdos que são relacionados, né? São o experimento de Mendel, tá? Então, vamos esquecer aí o número de cromossomos e agora focar nisso aqui, que isso é bastante interessante também. Falar sobre os cromossomos, né, e a divisão celular, genes e características hereditárias. Então, é esse o foco aí dessa aula de agora, tá? Nessa aula, vai ter somente esse slide. Então, vocês prestem atenção para não passar nada batido, tá bom? E aí, gente, quem que foi Mendel? Gregor Mendel, ele era um monge, tá? Então, ele era semelhante a um padre.
E em 1800 e alguma coisa, né, que aí, quando ele começou seus experimentos com ervilhas, tá? Na verdade, eu acho que ele era um agrônomo, né, de, de prático, não de formação. Mas aí, brincadeiras, a parte de 1800 e pouco, quando ele começou os seus estudos, muita coisa ainda não se sabia, né? Então, ele começou aí com ervilhas. E nessa época, quem detinha o conhecimento, né, eram os religiosos. Então, né, os padres, os monges, eles é que estudavam mais. Então, a pesquisa começou muito nesse grupo, né, de pessoas, os religiosos. E aí Mendel, muito curioso, esse espírito investigativo, ele começou a cruzar ervilhas, tá? Ele escolheu essa planta porque ela tem um desenvolvimento rápido, tá? Uma planta de porte pequeno, fácil cultivo, o ciclo dela é muito rápido. O que é o ciclo? O tempo entre o nascimento e até a morte. Então, rapidinho ele tinha os resultados dele. Essa era a essência. Eu quero ver rapidinho o que acontece com isso aqui. Por quê? A ideia é o quê? A gente começar sempre com uma coisa pequena, para depois a gente conseguir ampliar, tá bom? Então, é mais ou menos essa a ideia. E aí, o que Mendel fez, né? Gregor Mendel, por mais íntimos Mendel, que a gente sempre fala assim. O que ele fez? Ele cruzou ervilhas verdes, né? Existem as ervilhas verdes e as amarelas, tá bom? Então, ele pegou ervilhas verdes e cruzou. Quando ele fazia isso, dava origem à ervilha verde. Olha a historinha, gente. Depois ele pegou a ervilha amarela. Deixa eu cruzar, vamos ver o que acontecia. Cruzava, dava origem à ervilha amarela. Então ele cruzava verde, verde com verde dava verde, amarelo com amarelo dava amarelo. E aí ele viu que isso era uma característica de, né, ervilhas puras, tá? Ervilhas puras. Então, pura, não tinha nenhuma interferência ali que pudesse mudar essa característica cor, tá? Só que aí ele era muito curioso e ele falou assim: então agora eu vou cruzar uma verde com amarela. Olha só nessa imagem aí para vocês. Vou cruzar uma verde com amarela e vou chamar de geração parental. Quando ele fez isso, olha só, deu tudo amarela. Ele ainda não tinha na cabeça dele a ideia de gene, tá? De cromossomo, de hereditariedade. Ainda estava bem incipiente a pesquisa, bem no início. Deu amarela. Tudo amarela. E essas amarelas ele chamou de geração F1, tá? Geração F1. A gente sempre faz isso nos cruzamentos. Tem o parental, F1, F2, F3 e assim vai. Essa F1, ele chamou de era um híbrido, tá? Era já um híbrido. Aí o que ele falou? Então agora eu vou fazer uma autofecundação nessa planta, tá? Né? Geração, fórmula, aí ele fez uma autofecundação. Quando ele fez essa autofecundação, deu ervilhas verdes e amarelas. Só que predominou, olha no desenho aí de vocês, as amarelas. Então ele pegou e falou assim: uai, então, né? Se ele fosse mineiro, ele falava uai. Ele falava assim: então quer dizer que a amarela, essa característica cor de ervilha, é predominante sobre a verde. Então, ela é, nesse caso, dominante. Então, a característica para a ervilha, cor amarela, é dominante. E a verde, recessiva. Então, aí surgiram esses dois nomes, tá? Genes dominantes e genes recessivos. Para aqueles genes dominantes, sempre coloca essa designação aí, olha, de maiúsculo. No caso aí, V maiúsculo, VV, os dois maiúsculos. E quando a característica é recessiva, dá-se essa dominação, denomina, né, como minúsculo. No caso, V minúsculo e V minúsculo. Vzinho, Vzinho, Vzão, Vzão. Tá bom? E aí, olha só nesse cruzamento. Quando eu faço um cruzamento entre as puras, que tem V maiúsculo, com V minúsculo, eu vou estar dando origem na geração F1 de uma V maiúsculo com uma V minúsculo, né? Só que
Eu não falei que a V maiúsculo é dominante sobre a V minúsculo, né? A V minúsculo, ela dá a origem à cor verde, né? Só que como teve a presença da dominante, a cor verde não se manifestou, tá bom? Então aí a gente tem o V maiúsculo com o V minúsculo. Quando faz a autofecundação, se surgir V maiúsculo, olha só no desenho, a primeira ervilhazinha na última linha. V maiúsculo com V maiúsculo, que cor que ela é? Amarela. Agora, se for V maiúsculo com V minúsculo, amarela. E se for V minúsculo e V minúsculo? Verde. Uma característica recessiva, tá? Então, aí, depois desses experimentos, ele elaborou, né, o Mendel elaborou a hipótese de que cada característica ela é determinada por um par de fatores hereditários, que hoje a gente conhece como genes, tá bom? Então, aí existem os genes dominantes e os genes recessivos. O que são os genes dominantes? São aqueles que têm predominância em um cruzamento. E o recessivo? Ele só vai se manifestar em um cruzamento na ausência do dominante. Tudo bem, gente? Por favor, nunca falem uma coisa. Gene dominante é aquele que mais tem. É o que eu mais vejo. Não é isso. Não tem a ver com essa questão de regionalização. Então, quer dizer que se eu pegar, por exemplo, um japonês, né, que tem aquela fenologia característica de olhinhos puxados, cabelo liso, cor preta do cabelo, os olhos pretos, e eu cruzar com um africano que tem a pele negra, o cabelo cacheado, o cabelo negro, quer dizer que o que vai predominar? Se eu for na África, né, predominantemente eu vou encontrar esse tipo de população. Olha só essa palavra população, né? Agora, se eu for lá no Oriente, lá, na parte oriental, eu vou encontrar aquela população característica daquele, né? Aquela situação característica. Então, o que vai ser dominante? Não é o que a gente mais vê, tá? É o que vai predominar em um cruzamento. Tudo bem? Quando faz o cruzamento, aquele gene que vai predominar é chamado de dominante. E aquele que vai ser dominado é chamado de recessivo. E aí vocês tenham atenção para essa nomenclatura. Os dominantes a gente coloca sempre em letra maiúscula e os recessivos em letra minúscula. E se em um cruzamento eu tiver a letra maiúscula com o minúsculo, por exemplo, Vzão e Vzinho, né, V maiúsculo, V minúsculo, vai dar origem aí a uma característica que é dominante, porque se aparecer aí um gene dominante com recessivo, ele vai dominar no cruzamento, tudo bem? E aí o descendente vai ter aquela característica herdada do dominante, tudo bem? E aí, gente, no caso de seres humanos, tá? Quando o óvulo ele é fecundado por um espermatozoide, cada um desses gametas vai carregar uma carga genética, tá? Que está presente onde? Lá no cromossomos, tá bom? Então, a formação do zigoto, que vai ter informação genética do pai e da mãe, os filhos vai herdar de cada um, né? Como a gente viu mais na outra aula. Só que apenas um gene, tá? Um gene de cada característica vai ser ou dominante ou recessivo. E pode ocorrer aí a manifestação de apenas uma característica, tá bom? Seja a dominante ou a recessiva. Tudo bem? Tranquilo? Essa era a ideia que eu queria passar aqui, professora Geisiane, se quiser complementar alguma coisa. Eu só queria abrir um parêntese que alguém aí no chat colocou que o planeta está aquecendo. Claro que isso é outro assunto, mas sempre, gente, quando vocês falarem de algum, vou dar uma dica para vocês, né? Um assunto muito polêmico, por exemplo, aquecimento global, por exemplo, hereditariedade, esses assuntos são polêmicos. Procuram primeiro se informarem, tá bom? Procurem se informarem, igual eu falei isso aí, às vezes fala assim, ter cabelo liso é dominante, porque quase todo mundo tem cabelo liso hoje, tá? Então tomem muito cuidado, porque isso pode ser efeito do formol, tá bom? No cabelo das pessoas, das progressivas da vida. Então, cuidado
quando vocês vão falar de um assunto muito polêmico, tá? Daí a importância de se estudarem para se posicionarem bem diante de um assunto, tá? E a biologia está aí para auxiliar essa disciplina maravilhosa, auxiliar vocês a terem posicionamentos que vão ser relevantes, tá bom? Obrigada, viu, gente, pela atenção de vocês. O que precisarem, eu estou lá no grupo, podem mandar alguma pergunta que a gente tenta ajudar, tá? Um abraço. Joia. Obrigada, Thaís. Alguém ficou com alguma dúvida sobre o que ela falou? Tranquilo? Ela fala V maiúsculo, V minúsculo e o Vzão, Vzinho. Ai. Não, tchau não. Vamos corrigir a semana 2, uai. Da atividade, é rapidinho. Vamos lá, 6 minutos ainda de aula. Ô, Geisiane, eu não gosto de falar Vzão, Vzinho, por causa se tiver, por exemplo, uma característica que é conter. Pra ninguém ficar rindo. Ai, acontece muito. Né? Se falar uma e conter, vai ser aquele fuzuê. Então, aí, maiúsculo e minúsculo. Verdade. Vamos lá, gente, para a gente terminar no horário. Correção da semana 2. Semana 2. Primeira, qual é a importância dos experimentos de Gregor Mendel para a ciência? Então, com os experimentos de Mendel, né, cruzando ervilhas com características diferentes, o Pet trouxe o exemplo da cor da ervilha, mas ele usou vários outros caracteres, superfície lisa ou rugosa, o tipo de vagem, e várias outras, tá bom? Isso foi só um exemplo. Então, os experimentos de Mendel ajudaram a entender mecanismos genéticos envolvidos na herança de características. Então, ele foi vendo como que uma característica eram passadas para os descendentes, o F1, F2, fazendo a autofecundação, ou seja, aquele indivíduo usando pólen para fecundar o próprio estigma daquela flor. Né? A planta se autofecundar, ou seja, seria um cruzamento puro. Então, ele fazendo esses cruzamentos, ele conseguiu ver como que se comportava a passagem de características dos pais para os filhos, tá bom? E ao longo das gerações. Às vezes fala assim, eu não pareço com meu pai, mas eu pareço de alguma coisa com meu avô. Vocês viram que as ervilhas foi assim? Na primeira geração não apareceu ervilha amarela, mas na segunda apareceu uma verdinha. Ela estava parecida lá com os avós dela da geração parental, né? E aí a explicação foi da questão do gene recessivo para a característica ervilha verde. Segunda, uma criança apresenta olhos azuis. Podemos dizer que essa característica é encontrada apenas nas células dos olhos ou em todas as células do corpo. Justifique. Cada célula vai recebendo um tipo de DNA conforme o que ela for. Se é célula do pé, então essa célula vai receber um gene que vai produzir mais queratina, porque o pé é uma região que sofre muito atrito, e aí precisa ser mais resistente. Isso é verdade? Não. Todas as células do corpo, elas recebem a mesma informação genética, que veio de quem? Lá do zigoto, quando se formou, e começou a se dividir por sucessivas mitoses. E aí essas células são geneticamente iguais, mas a expressão dessas células que vai mudar conforme o tecido que aquela célula for fazer parte. Então, na célula do olho, a expressão dos genes dessa célula é diferente da expressão de um gene que está na raiz do cabelo, por exemplo. Então, os genes envolvidos na determinação da cor do olho estão presentes no DNA de todas as células do corpo. Apenas a sua regulação é diferenciada para ser ativada apenas na íris, né, que é a região que determina a cor do olho. Terceira, que fatores levaram Mendel a escolher estudar a ervilha de cheiro? Então, foi citado, se ele tivesse feito esses mesmos experimentos com outras espécies, ele poderia não ter chegado a esses conhecimentos, porque a ervilha ela tem um conjunto de características que permitiram que ele chegasse às conclusões que ele chegou. Que características foram essas? Facilidade para cultivar. Imagina se fosse uma planta que demorasse muito tempo para ela brotar, para ela crescer, para ela florescer. Ele passaria mais tempo esperando a planta
no seu desenvolvimento do que analisando dados de cruzamento. Então, ela é fácil de cultivar, o ciclo dela é curto nesse sentido, ela cresce rápido, floresce rápido, né? Das características rápidas que ele queria analisar. Produção de grande número de descendentes, então ali ele tinha um N enorme para analisar os dados, né? Qualquer estudo que se faça, você tem que aumentar sua amostra, ou seja, os seus dados de análise o máximo possível. Porque quando você aumenta o número de dados, você reduz a sua probabilidade de erro. Né? Vai que você trabalha com 10 e esses 10 são a exceção. Né? Então, é muito melhor você trabalhar com 500 e ali ter perdido as exceções dentre os 10, mas você tem os outros 490 que você, né, que não são exceção, mas que tem a variabilidade que você está tentando estudar ali dentro daquele objetivo seu de estudo. Então, um grande número de descendentes foi importante para ele ter um grande número amostral e fazer as análises dele. Facilidade na polinização artificial, ou seja, ele conseguia fazer uma planta se autofecundar. Imagina, se vem um pólen de uma outra planta, interfere no resultado do cruzamento dele. Aí ele não saberia dizer, né, como que aquela característica é passada de uma geração para outra. Ele conseguia ter o controle exatamente, essa planta cruzou com quem? Com ela mesma ou com um outro pé de ervilha com essa característica. Então, ele conseguia manipular a polinização. O que é polinização? O encontro, né, do gameta masculino com o gameta feminino da flor. No caso, o embrião dentro do grão de pólen, chegando até a parte feminina da flor, né, e entrando na parte feminina e chegando até o óvulo. Ok. Artificial. E características de fácil identificação. Então, ele conseguia dizer cor, ou é amarelo ou é verde. Imagina se tivesse cores intermediárias, gradações de cores. Seria muito difícil para ele conseguir dizer quantidade, quantas tem de cada característica. Então, todas as características, elas eram binárias, né? Relativamente binárias. Ou é alto, ou é baixo, ou é liso, ou é rugoso, ou amarelo, ou é verde. Se fosse uma infinidade de características, ele teria dificuldade em quantificar isso. Quarta, por que Medium cruzou uma planta produtora de sementes amarelas puras com outro que produzia sementes verdes puras e o resultado obtido foi apenas de sementes amarelas? Então, quando ele cruzou plantas verdes puras com amarelas puras, o gene dominante para a cor amarela se expressou. O gene verde, ele é recessivo. Ele só vai expressar a sua característica se não houver um gene dominante naquela célula. Então, a característica, o fenótipo sementes amarelas é determinada por um gene dominante em relação ao que determina a cor verde, que é recessivo, tá bom? E a quinta, quando explica a frase, nossa carga genética é hereditária. Gente, aqui uma aspas para o erro que o Pet cometeu, que ele é cometido por vários sites, por nós mesmos, se a gente não prestar atenção nos conceitos, não é correto falar em carga genética de espécies se referindo a genoma, a conjunto de genes. Não é correto, porque o termo carga genética se refere aos genes deletérios, genes que prejudicam aquela espécie de alguma forma. Se a gente fala aqui de carga genética humana, a gente está falando dos genes que vão causar síndromes, dos genes que fazem os fetos não se desenvolverem, dos genes que se expressam e prejudicam a espécie de alguma forma. Então, aqui não seria correto ter carga genética, tem na questão e tem lá na aula do PET, aí só para você ficar de olho no uso desse termo que não está correto. Aí eu troquei na resposta, tá? Quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, cada um desses gametas carrega um conjunto genético, tá? Não é carga genética. Presente nos cromossomos. Logo, a formação do zigoto, que contém informações genéticas do pai e da mãe. Então, o nosso conjunto de genes, ele é hereditário, ele foi recebido do nosso pai e da nossa mãe. Muito obrigada pela presença de vocês aqui na aula. Adorei a participação. Quero agradecer a professora Thais também pela aula maravilhosa. Obrigada. Muito didática. Eu gostaria de saber se
Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, querem fazer alguma consideração. Eu vou encerrar a gravação. Tchau para os alunos que vão assistir pelo YouTube e vou já me despedir de vocês na sala. Peraí.